Brasil! Estamos aqui em trabalho de educação ambiental no campo, em um assentamento do INCRA, datado de 1999, e a gente vê aqui a pecuária. Estamos acompanhando aqui esses bezerros magros. O pasto que nasceu aqui com as chuvas de fevereiro já secou. E nessas condições o animal não consegue se alimentar. É de uma magreza que causa dó. A gente vê aqui a pecuária da forma agrárida a ré. Entra ano e sai ano e a situação é essa. Enquanto está chovendo, nasce um pasto verde e o animal cresce, ganha peso. O bovino. Entretanto, em 2026, choveu dia 6, 7 e 8 de fevereiro. E só veio chover de novo no dia 1º de março. Aí choveu no dia 1º de março e 3 de março. E nós já estamos no final do mês de março. E não choveu durante 28 dias. Então nós podemos dizer que das primeiras chuvas de fevereiro até agora, durante 48 dias não choveu aqui. E aí nenhuma planta sobrevive. Verde, folhada. E aí está a pecuária da reforma agrária, que a gente chama de forma agrária da arré, do Nordeste. Nessa área do Nordeste, onde ninguém tem compromisso de criar um pasto para que o animal possa se alimentar durante a época de verão, que não tem chuvas, que pode durar 200 dias. E nós estamos no mês de março de 2026, que seria no meio da estação chuvosa. E choveu 110 milímetros aqui esse ano. Corresponde a 1/3 do mínimo de chuva que se espera para cá. 1/3. E a gente vê que não tem o que o animal comer aqui, porque o pasto que nasceu com a chuva já está totalmente seco. É somente celulose. Então o animal está perdendo massa corpórea em não receber o volume de alimentos que precisa por dia. Alimento nutritivo. E está dando uma desinteria no animal que come isso aí. Certamente não é por conta da comida, mas sim por conta da água que ele bebe nos barreiros. Nos barreiros que a gente chama aqui o pequeno açude. Então não tomou água ainda esse ano. Provavelmente o lixo que está lá, lixo líquido armazenado no barreiro, que a gente chama de água no estado lixo, tem uma infinidade de micro-organismos criados naquele líquido, por conta da água estar parada, grossa, fedorenta, com muita matéria orgânica dissolvida. Então cria uma série de micro-organismos que são absolutamente nocivos
quando o animal ingere aquele líquido, tentando matar a sede. E o que a gente vê aqui é um desastre na agropecuária. Nós podemos dizer que essa terra é improdutiva. Até o mandacaru está secando, morrendo. E já choveu 110 milímetros esse ano aqui. Só que a fuga de água do solo aqui, quando ele está úmido, é de 3,5 milímetros por dia. Significa dizer que em 50 dias sem chuvas, de fevereiro até agora, dois intervalos sem chuvas, fugiu mais água, se ela tivesse no solo, do que a quantidade de chuva que caiu. Então caiu 110 litros de água da chuva por metro quadrado, mas somente no período sem chuva, dois verões, que pode ter chegado a 50 dias ou mais, essa água já teria fugido tranquilamente por conta da perda de água que existe aqui no solo, numa temperatura altíssima. O céu praticamente nu, sem nuvens. A terra também nua, porque aqui foi desmatado durante 60, 70 anos. E 80% das plantas já não nascem aqui. E aí a gente chega aqui na cerca do homem, na cerca do assentamento. Então essa cerca que a gente está vendo aqui, o aspecto do arame farpado, ela é ainda do tempo da fazenda que existiu aqui, chamada Fazenda Lagoa Nova, no agreste do Rio Grande do Norte. Uma propriedade que tinha 7.000 hectares de terra. Criava até 1.000 cabeças de gado por ano. Gado de engorda e gado de leite. E hoje, para cada 10 hectares, um animal, e mesmo assim não pode se alimentar. Então essas terras foram adquiridas pelo governo federal para o assentamento. E assentaram 240 famílias. Construíram algumas agrovilas e jogaram o homem aqui sem nenhuma capacidade de criar condições para que pudesse fazer agricultura, para que essa terra não ficasse improdutiva. E o fazendeiro já se desfez das terras porque elas já estavam improdutivas. A gente vê essa danação de seixos aqui em cima da terra. Esses seixos existiam no subsolo. Então aqui existia uma camada de solo em cima desse terreno, com 1 metro de espessura. Então o homem foi, desde a fazenda que existiu aqui, ele manteve isso aqui sempre nu como campo de lavoura e de pastagem do gado. E a mecanização da lavoura sempre é de forma destrutiva. O homem não tem capacidade de entender como arar a terra sem transformar aquela terra numa grande erosão que acontece aqui quando a chuva vem. Qualquer chuva de 20 milímetros para cima vai arrastando essa massa de terra e de vegetação para assorear os riachos, os açudes. É um desastre. E como a gente disse, aqui está praticamente abandonado. O homem que foi assentado aqui em 1999 já era pessoas com 40 anos ou mais e se aposentaram pelo chamado Fundo Rural, o INSS, sem jamais ter contribuído para que pudesse adquirir essa aposentadoria. E aí o homem que se aposenta, um salário mínimo,
às vezes com 3, 4 filhos, a esposa, ele chega à conclusão que não vai trabalhar numa situação de secura dessa. É melhor ficar em casa. Aí cria alguns animais bovinos, ovinos, que engordam no tempo que tem chuva e tem pasto. Mas se não tem o que o animal comer e não tem o que ele beber, porque, como a gente disse, nos barreiros, que são pequenos açudes, secam todos os anos. E se passar 200 dias de verão sem chuvas, mesmo que ele tenha enchido com a época das chuvas, ele vai secar. Não tem como manter. Então a gente está mostrando aqui que isso aqui é terras improdutivas. E aí a gente prossegue mais na frente, vamos ver um plantio de feijão, que todos eles, os assentados, faz um pequeno plantio de feijão e de milho para comer verde, como se diz, colher o feijão verde, colher o milho verde, principalmente na época do São João, que se tem o hábito aqui de fazer comidas de milho verde, canjica, pamonha. E aí a gente chega aqui no roçado do homem. O roçado que a gente diz é a lavoura. Então ele plantou num terreno que já não tem solo. A gente vê os seixos aqui expostos. Significa dizer que esse terreno inclinado, o homem ia fazendo a sua mecanização absurda, arrastando o solo para as baixadas, que no caso seriam os açudes, os riachos, e está aqui o feijão. Pelo aspecto, ele foi plantado com as primeiras chuvas de 2026, que aconteceram no dia 6, 7 e 8 de fevereiro, deve ter sido plantado no dia 10. Então nós já estamos no final do março. Esse feijão que colocou algumas flores já, ele passou 50 dias sem receber água das chuvas. E o resultado é que ele já deveria ter vagens. Aqui já deveria ter feijão verde. Porque o feijão macaçá, ele começa a botar flores com 35 dias de nascido, desde que tenha solo úmido ao alcance da raiz do feijoeiro. O que não é o caso daqui. Então já timidamente botou algumas flores, mas certamente com esse verão de mais de 50 dias, em 2026, o dono desse lote, desse pequeno roçado, não vai colher nem a semente que ele botou na terra para plantar. Então a gente vê que tudo é um desastre. Não há nenhuma orientação do governo federal, mesmo porque não tem. Imagina que um agrônomo formado aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, engenheiro agrônomo, lá na Universidade Federal Rural do Semiárido de Mossoró, bota ele aqui, ele não sabe o que fazer. Com 110 milímetros de chuva, ele diz, poxa, é situação de deserto. Não vai fazer nada aqui. Então, o que a gente repete é que são 110 milímetros de chuva que caiu em 2026. Não é suficiente para nascer pasto aqui, porque o pasto também já não existe, aqui é a semente. Ao longo de dezenas de anos, esse terreno mantido nu, a gente vê até as ondas aqui da matéria seca que a chuva arrastou esse ano de 2026 aqui. A chuva arrastando, levando tudo para as depressões do terreno, as baixadas, que são leitos dos rios, dos riachos, que são os açudes, que vão soterrando extraordinariamente. E a gente vê aqui a planta chamada marmeleiro, com a folha enrolada, ó, mostrando que não tem água ao alcance de suas raízes. Então a planta já começa a murchar as folhas, vai liberar as folhas, porque para diminuir a dependência de água, que não existe
A água que não existe ao alcance de suas raízes. E a gente continua mostrando que é um desastre. Então é esperado aqui para essa área do Nordeste, no mínimo 300 milímetros de chuva por ano. Já choveu 110 e mesmo assim não foi suficiente para criar pasto para o gado, por conta do verão de até 30 dias entre duas chuvas. E aí não tem planta que resista. E aí a gente vê aqui o feijão do homem. Ele estava contando que já era época de estar comendo feijão verde aqui. Não tem, por conta dessa situação. O que é que o homem deveria fazer então? 110 milímetros de chuva são 110 litros de água por metro quadrado. É como se fosse uma lâmina d'água de 11 centímetros de espessura em cima da terra, se ela estivesse aqui. Só que isso aconteceu durante um período de mais de 60 dias. E então, nesse intervalo de tempo, desde que começou a chover para cá, houve, portanto, o que chamam de veronito, que é pequenos verões, que passa de 20 dias no intervalo entre duas chuvas. E aí a gente vê o capim, que seria a ração do gado que ele plantou aqui, chamado de capim elefante, já enrolando as folhas porque não tem água ao alcance de suas raízes. Então a gente volta a dizer que 110 milímetros de chuva são 110 litros de água por metro quadrado. Então hoje o homem, para fazer agricultura aqui nessa área do Nordeste, é preciso que ele aprenda a captar água das chuvas junto do roçado. Que é um projeto da Fonte Didática e Metodológica para a Ecologia e o Meio Ambiental da região Nordeste, publicado em várias fontes de informações da internet, como por exemplo o blog decmebrasil.blogspot.com decmebrasil.blogspot.com. E a gente vê aqui o feijão do homem. Não vai tirar nem a semente que ele botou na terra. Até limpou na esperança de que ele ia produzir, mas sem água, porque a planta precisa de água todos os dias. Então o homem deveria captar e armazenar junto ao roçado ou do lado do roçado a água da chuva. Digamos que ele tivesse feito aqui um projeto para captar água desses 110 milímetros de chuvas, um projeto de 1000 metros quadrados de captação de água, que é uma área que vai ser forrada com a lona plástica, para que 100% da água precipitada na lona seja aproveitada. E aí ao lado uma cisterna cavada no chão, forrada com lona, onde a água vai ser guardada tal qual vem das nuvens, a cisterna coberta, sem perda, sem fuga, sem contaminação. E aí, quando faltar a chuva, o homem vai pegar essa água armazenada no projeto, um projeto de água para um projeto de vida, e vai colocar água na planta. Aí a planta vai ter água ao alcance das raízes, para captar e se manter viva. Mas veja que isso não tem qualquer probabilidade de ser feito aqui nessa área do Brasil, porque primeiro que o homem já não quer trabalhar, porque isso aqui seria dar murro em ponta de faca, produzir agricultura desse jeito. E por outro lado, não existe nenhum incentivo, nem orientação por parte dos governos municipais, estaduais e federal. Quer dizer, está tudo aqui entregue ao Deus dará. Se chover, durante o período da chuva tem um pouco de vida. Mas como nós temos um ano, são 365 dias, e pode acontecer de ter um verão aqui de 200 dias, aí não tem vida que resista.
Mas muitas vezes cai no mínimo 300 milímetros de chuva por ano, que são 300 litros por metro quadrado, ou 300 milhões de litros de água por quilômetro quadrado, um dilúvio.